Nós estamos aqui em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito. Fazei que apreciemos plenamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, vamos dar essa continuidade da nossa quaresma, né? A reta final desses 40 dias. Estamos quase chegando, né? E hoje, a pergunta que o livro nos faz: Deus odeia os demônios? Aí vem essa palavra, odiar, né? Se a gente fala que Deus é amor, a gente não pode falar que Deus odeia, né? Então, Deus ama. Esse amor é o próprio Deus. E Ele amou tanto esses anjos caídos que deu a possibilidade deles de estarem no céu. Deu uma, deu duas, deu 20, mas por eles serem escolhidos, né, um afastamento desse Deus é que teve todas essas consequências que a gente já sabe. Então, Deus é amor. Então, a gente não pode falar que Deus odeia, porque Deus não odeia os demônios, não odeia ninguém. Ele faz um relato aqui de um exorcismo que o exorcista, ele estava fazendo oração e na hora o demônio que estava ali, ele falava várias coisas ruins, e aquele exorcista foi ficando um pouco com raiva. E a fala do demônio na hora falou assim: ele não vai conseguir me expulsar pelo ódio dele. Então, o autor está falando: onde é que tem ódio, onde é que tem divisão, Deus não está ali. Então, o nosso olhar de cristão é o mesmo olhar desse Deus, nosso mestre. Então, quando a gente olha aquela pessoa que às vezes é arrogante, ou que às vezes é bruta, ou que às vezes está violenta, o olhar nosso é de misericórdia, não pode ser de raiva. Então, se a gente está olhando com raiva, a gente está dando brecha aí para coisas acontecerem na nossa vida. Então, a gente sempre fala isso no nosso grupo, né? Que a gente tem que ter olhar de misericórdia, que a gente sabe que é um combate espiritual. Então, quando a gente olha o outro, é um olhar de misericórdia, não pode ser um olhar de raiva, nem de divisão, nem de desprezo. Então, a pergunta que ele fala: Deus odeia? Não, Deus é amor. O nosso mestre é amor. E a outra pergunta que ele fala, que ele pergunta, né? Os demônios podem unir-se e concentrar os seus esforços para influenciar uma sociedade? Sim. Então ele fala, ele refala, né? Ele fala várias vezes, desde o início ele está falando que o demônio ele só tenta, ele tenta. A função dele é tentar. Então ele tenta, vai tentando uma vez, vai tentando. Mas como é um ser espiritual que tem uma inteligência, né, apurada espiritualmente, ele conhece as pessoas. Ele já conhece aquele indivíduo, ele já conhece aquele governante, ele já conhece aquelas pessoas que estão à frente. Então, a função dele é tentar, ele vai tentando. Então, ele fala muito aqui dessas guerras, fala de líderes políticos que levam ao ódio, que levam à discórdia, que levam à divisão. Então,
ele diz, o demônio tenta, mas é o ser humano que faz. A vontade vem da pessoa. A pessoa fez porque o demônio, não, que o demônio não é nada. A pessoa fez porque ela quis fazer, né? É uma consequência, ela teve essa liberdade de escolha, né? De realizar. Mas aí ele vai falando aqui como, às vezes, a pessoa está querendo um poder, está querendo coisas materiais, ou está querendo outras coisas. Ele vai atentando aquela pessoa a realizar umas ações. Então, os demônios podem se juntar para influenciar uma sociedade, eles podem se juntar para tentar uma sociedade, sim, mas o realizar é do homem, por livre escolha. Aí ele fala assim, que os atos dos demônios no mundo, eles influenciam, mas eles não podem realizar, eles não podem obrigar. A decisão é da pessoa. Aí no final ele fala, a oração é tão poderosa como os maiores exércitos ou as maiores fortunas. Por que ele fala? Porque apesar do demônio tentar, a gente está vendo as guerras, o que acontece? Como tem lá os demônios, também tem Deus, tem os santos anjos, tem aqueles todos que intercedem por nós, e é a oração que ajuda, né, a muitas coisas não se concretizarem na sociedade. Aí ele fala que uma pessoa humilde e desconhecida, apenas com a sua oração, pode evitar guerras, impedir ideologias malignas, impedir que pessoas cheguem ao poder. Somente os demônios sabem até que ponto a oração é temível para eles. Então ele fala também da força da oração, do poder de Deus. E não precisa ser uma oração de pessoas muito santas, nem nada. Uma pessoa em casa, humilde, uma oração, como é que a gente fala, perseverante, pode terminar uma guerra. Então ele fala, terminando, que podem sim tentar, mas a oração para Deus é maior do que essas tentações. Fiquei pensando, né, no que a gente está passando no país, né, essas coisas todas, né, no mundo inteiro, né. Tem perseguição de cristão. Quando a gente fala de muçulmano, parece que todos os muçulmanos são terroristas, né? A gente fala de muçulmano, parece que tudo é terrorista, né? Como é que a cabeça... Não, muçulmano, né? É muçulmano, terrorista é outra coisa, né? Então são várias perseguições no mundo, guerras no mundo, e que a gente tem que rezar muito. Amém? Amém. Quando você falou no início lá sobre o ódio, a pessoa ter ódio, ter raiva, né? Foi isso? Sim, isso. Então, foi por causa desse pecado que Moisés não viu a terra prometida. Ele não permitiu, porque o povo estava reclamando tanto na cabeça de Moisés, querendo água. Deus falou assim, Moisés, toca seu cajado na pedra, na rocha. Moisés com raiva deu uma pancada, bateu com raiva com um cajado. Aí, quer dizer, a água jorrou, mas o coração estava cheio de ódio. Por causa desse pecado, ele não viu a terra prometida. Vê como que o ódio faz na vida da gente, né? Esse sentimento de raiva, muitas vezes, atrapalha a gente entrar no céu também. Então, o que ele está falando aí, agora você falou uma coisa que me fez lembrar, né, que eu li. Que às vezes as pessoas falam assim, Deus permitiu que uma pessoa passasse por uma cruz, por uma doença, sei lá, por alguma coisa ruim. Aí é por isso que ele gosta menos dessa pessoa. Ou Deus permite graças abundantes na vida de outras. Então, ele ama mais a outra. Aí ele fala que não, que Deus é amor. Deus é amor.
tudo que é ruim não vem de Deus, não vem dele. Pode até ser uma permissão para uma santificação, para uma purificação. Porque tem gente, se não passar na cruz, né? Não passar na pele aquilo, às vezes não consegue perceber esse amor de Deus, a presença de Deus, né? E tem outras que não. Então, Deus permite de acordo com a pessoa. E a cruz não vai ser mais pesada do que a pessoa carrega, que ele também não vai deixar isso acontecer. Então, esse nosso olhar, essa nossa fala, é com Deus que é amor, né? E que conhece a cada um mais do que às vezes nós mesmos, né? Depois que a gente vai entendendo, né, na vida, nesse processo, né? Às vezes passar por um processo difícil na vida é sinônimo de cura e libertação de alguma coisa, de algum mal, né? Deus permite também para poder ser glorificado. Porque assim, por exemplo, o médico ficou surpreso, o médico experiente chegou para mim e falou assim: rapaz, eu nunca vi isso na minha vida, eu sou professor de cardiologista há mais de 30 anos. Ele falou, o coração que estava com necrose severa, com fibrose, ele falou que nunca viu o coração se recuperar. E minha função voltou, estava de 43%, foi para 68%, entendeu? Ou seja, a função do coração voltou normal. Estava abaixo do mínimo, que o mínimo é 55, estava 43, 44. Aí quando eu vi o exame para ele ficou surpreso. Então, assim, Deus permite às vezes as coisas acontecerem para poder o nome dele ser glorificado. Porque às vezes você está doente, ou passa por um processo de doença, você se revolta contra Deus. Eu via muitos no hospital quando estava trabalhando, pessoas às vezes tinham tudo na vida, dinheiro para dar e vender, mas na hora que ficava doente, ficava revoltado com a vida. Aí eu via os enfermeiros, os médicos, entendeu? As pessoas tentando ajudar e a pessoa não conseguia aceitar a doença. Aí você vai ver o histórico da vida da pessoa, a pessoa nunca foi humilde com ninguém, por ter dinheiro sempre pisou nas outras pessoas que tinham menos que ela. Então, Deus às vezes permite as coisas acontecerem para a pessoa mudar, dá a chance de a pessoa mudar em vida. Porque se você for para o túmulo com esse simples sentimento, depois que morre não adianta que não muda, não tem mais reversão. Né? Porque a cura é enquanto está em vida. Se tiver que pedir perdão a alguém, peça enquanto está em vida. Esse período que eu fiquei em casa aqui de repouso, muita coisa em mim, muita coisa interna em mim, eu tive que reprocessar, eu tive que amortizar, digamos assim. Entendeu? Eu botei a cabeça no lugar, muitas coisas eu pedi perdão a Deus, muitas coisas. E então é isso, a gente vai vivendo no dia a dia, aprendendo com as palavras de Deus, e ele vai permitindo você reconhecer cada dia mais que ele é o único que pode mudar a sua trajetória. Amém. Amém. Só partilhar uma coisa em relação, quando o Luiz falava, né, questão da oração, né, assim, questão das guerras, né, assim, que Deus pode cessar, né, e tal, quando estamos unidos, né. E aí me fez lembrar uma partilha de um irmão, quando ele falava nessa questão das queimadas, né, e tal, e aí não sei se foi toda a paróquia ou um grupo, né, que ele reuniu, assim, pra poder rezar, e no dia seguinte aí veio uma chuva, né, assim, pra poder dar aquela amenizada. Então, aí, as respostas de Deus, né, assim, quando dessa oração que tem poder, né, tipo, eu lembrei muito da canção que falava muito, né, tudo pode ser mudado pela força da oração. E é esse mover, né? Outra coisa que hoje eu estava estudando aqui também é o seguinte, Paulo falava, né, que às vezes você faz coisas que você não quer fazer, porque nosso coração é teimoso. Nosso coração, às vezes, ele guarda as coisas e ele fica brigando com o seu consciente e o subconsciente, então ele é teimoso. Às vezes você faz coisas que você não quer fazer, depois você se arrepende. Às vezes é tarde demais, isso é arrependimento, porque às vezes você faz uma ação que vai prejudicar outra pessoa ou outras pessoas, né? Então, aí eu estava vendo hoje essa palavra de Paulo, dizendo que às vezes o coração
quer fazer algo que a sua mente não tá afim. Só que você vai por impulso, às vezes você quero, mas algo que eu não... Exatamente. Aí entra também a ação do maligno aí nesse caso, né? A sua persuasão, que às vezes a gente deixa portas abertas para ele entrar e não fecha direitinho, ele vai entrar na brecha, aí a famosa brecha, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Pelo sinal da Santa Cruz, pelo Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quaresma de São Miguel Arcanjo. Oração inicial. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e ciladas. Ordene de Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Tem piedade. Tem piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tem piedade. Tem piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Ladainha de São Miguel. Senhor, tem de piedade de Tem nós. piedade de nós. Desculpa. Jesus Cristo. Tem piedade de nós. Senhor. Tem piedade de nós. Jesus Cristo. Ouvi-nos. Jesus Cristo. Atendei. Pai Celeste que sois Deus. Tem Tem piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus. Tem piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus. Tem piedade de nós. Trindade Santa que sois o único Deus. Tem piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino. Rogai Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe do exército do Senhor. Rogai Rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante. Rogai Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante. Rogai Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos. Rogai Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as diversidades. Rogai Rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. Vós, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório. Rogai Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouve-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tem piedade por nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel,
príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós, hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que, de hoje em diante, estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, persigam os infernais espíritos. A nós vos pedimos humildemente, enviai vossas santas legiões, para que elas, sob vosso poder e vossas ordens, combatendo-os por toda parte, confundam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus, ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Amém. Viu que legal? Eu estava passeando aqui na historinha de vocês. Nossa, né? E é interessante, nós falamos por que Deus teria raiva de alguém, né? E nós também que vivemos isso. Vocês só estão esquecendo de uma coisa. Nós, né? Nós estamos praticamente todos os dias rezando. Todos os dias. Mesmo que seja uma coisinha de nada. E temos um privilégio de um determinado dia, que é a quinta-feira, rezarmos 2 vezes. Primeiro diante dele. E nós também temos que ter essa percepção, porque lembra quantas vezes vocês param ali, se interiorizam e botam para fora tudo aquilo que um de nós ou outro precisa escutar, e vocês sabem como sai aquelas informações. Porque todas as vezes que eu falo com você, ele está falando, está voltando. Por isso que todas as vezes que eu falo com vocês, eu fico quieto ali, falando assim, da mais da Bíblia do que o que acontece conosco. Porque isso tudo
aquele pedido absurdo de alguns de nós trouxe alegria de hoje nós estamos aqui com o Nato contando essa história. Porque todos nós participamos dessa história. E a última vez que eu vi o nosso Nato, estava rezando, ele estava com violão, cantando, falando de vida, né? E está ele aqui, a nossa irmã, os dois juntinhos lá com a mãe. Aquela pessoa que ficou com eles deve ter rezado muito por nós, porque vocês estavam ali realmente, esse grupinho pequeno. Não precisa ter muitas pessoas, não. Onde tiver 2 ou mais, ele vai estar tranquilo. Então, se você pensar em Sodoma e Gomorra, se vocês estudarem a história, vocês vão ver que esse mundão de hoje está aqui todo enrolado. Se vocês pensarem também no Judas, ele chegou até um ponto e depois daquelas moedas que ele jogou fora, ele se perde. Então, Deus não perde ninguém. E quem nos perde é o encardido. Então, o Judas foi perdido em função do encardido. E a tentação dele foi o dinheiro. E aquelas 30 moedas, era o dinheiro que pagava o escravo mais ralé possível, sabia? Porque tinha escravo de todos os jeitos ali. Quando um rei pegava o outro, ele tinha médicos, ele tinha, vamos supor, advogados dentro do meio, sei lá, juízes, qualquer coisa assim. Então, cada um deles tinha um preço. E o preço mais ralé foi o preço de Jesus, 30 moedas. Por isso que quando ele foi devolver, ninguém quis. E se vocês devem conhecer, né, o lugar onde Judas foi enterrado, você viu lá, né? Um lugar feio, toda a vida que a gente se sente mal naquele lugar terrível. Qualquer hora que você chegar lá, mesmo no dia de hoje, você sente isso. Por isso nós estamos felizes aqui. Nós vamos estar sempre envolvidos num ar muito puro, mas ao mesmo tempo vivendo com esse ar parecido com essas queimadas que tem, que está todo mundo com medo hoje. Então nós não podemos sair desse puro e ficarmos tranquilos e esse tratando sempre da gente. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer uma Ave Maria e vamos nos despedir. A nossa mãe toma conta de tudo. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, anjos e arcanjos, né? São José, Gabriel, Rafael, né? E Miguel. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja de vossa força. Continuemos com essa amizade firme, rezando cada vez mais e nos a viver. Olhos voltados para o céu, eles construir a nova vida, a nova vida, a nova vida. Mãe da obediência, a graça que os homens se encontrem, filho desta flor. Seu nome é
Maria Santa ensina-nos a viver. Pode voltar os mares sempre, iremos construir a nova vida. Obrigado, Nossa Senhora. Obrigado por mais uma oportunidade de vida. Obrigado por renovar minhas esperanças. A nova vida. A nova vida. A nossa vida.